foi condenado à pena máxima do país, 21 anos. Nesta edição, vamos tentar entender como o responsável por tamanha atrocidade e que debocha da justiça pode ficar tão pouco tempo detido. E veja também outros assuntos importantes de hoje. Estudante universitária morre de ataque cardíaco na sala de aula em São Paulo e testemunhas denunciam demora no socorro à vítima. Professores federais em greve pedem a reabertura do diálogo, mas o governo diz que não negocia mais. Estudantes brasileiros vão mal em matemática e os professores buscam fórmulas criativas para despertar interesse pela disciplina. Polícia Federal acusa Carlinhos Cachoeira de comandar cassinos clandestinos em Brasília, mesmo na prisão. Participam do Jornal da Cultura desta sexta-feira o filósofo Luiz Felipe Pondé e o cientista político Carlos Novaes. A morte de uma estudante universitária em sala de aula ontem à noite em São Paulo chama a atenção para a lei municipal que obriga o uso de desfibriladores em locais públicos. Para a aluna das Faculdades Metropolitanas Unidas, que tinha arritmia cardíaca, o socorro chegou tarde demais. Angelita Simões Caldas, 28 anos, era aluna do curso de Ciências Contábeis dessa unidade da FMU no Itaim Bibi, Zona Sul de São Paulo. Segundo nota divulgada pela universidade, Angelita teria passado mal ontem por volta de 9h30 da noite durante uma aula. O SAMU e a Polícia Militar foram acionados. A estudante chegou a receber os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. A prefeitura informou que o SAMU levou 19 minutos para chegar até aqui. Tempo demais para quem está entre a vida e a morte. Angelita poderia ter sido salva com a ajuda de um desfibrilador. O aparelho dá um choque no coração e reestabelece os batimentos cardíacos. O cenário ideal para o uso desse equipamento é um cenário de 8 a 10 minutos no máximo a partir do momento da ocorrência da parada cardiorrespiratória. Esse equipamento, na verdade, ele é desenhado para esse tipo de uso, para acesso público à população. Um equipamento portátil como este custa no máximo R$5.000 e pode ser usado por qualquer pessoa treinada. Nós estamos nesse momento fazendo o treinamento, em conjunto com outra instituição, das professores e funcionários da rede pública municipal, da Secretaria de Educação Municipal de São Paulo, e crianças das escolas também. Crianças de 8 a 10 anos de idade também estão sendo treinadas. Em São Paulo, desde 2007, uma lei municipal obriga todo local onde circulam mais de 1.000 pessoas por dia a ter um desfibrilador. No metrô, todas as estações têm um aparelho e funcionários treinados para utilizá-lo. Rodrigo já usou o desfibrilador para salvar a vida de uma pessoa. Se não fosse o desfibrilador estar disponível na estação, a probabilidade de sobrevida da pessoa seria bem pequena, né? Agora há pouco, em frente à universidade, colegas de Angelita fizeram um protesto. Você torcer o pé na escada, você não vai ter uma bolsinha de gelo para colocar. Não tem esse tipo de auxílio aqui na faculdade. Alguma enfermaria, que é o que eu acho que a faculdade pode oferecer para a gente, que é um atendimento primário, um atendimento básico, né? A FMU informou em nota que havia um desfibrilador no campus do Itaim Bibi, onde estudam 2.000 alunos. Segundo a nota, há também inspetores habilitados para usar o aparelho. A FMI não explicou, entretanto, por que o desfibrilador não foi usado para tentar reanimar a estudante. Já a prefeitura informou que a FMU foi multada em fevereiro por falta do equipamento e que em nova inspeção, no último dia 16, foi constatado que a instituição havia comprado 11 desfibriladores. Resta saber onde é que eles estavam nessa hora, porque precisa de gente minimamente preparada. Funcionando. É. Muito triste essa história. Aí faltou primeiro pronto atendimento, quer dizer, uma estrutura mínima dentro da faculdade, que é um lugar onde muita gente fica por muitas horas. Né? Então, a oportunidade de ocorrer esse tipo de coisa é grande. E depois também, eu acho que deveria ter uma rotina de levantar os problemas desse tipo que os alunos têm, de modo a se saber onde é que potencialmente podem surgir, já que vai ficar muitas horas lá dentro. Se a pessoa é cardíaca,
é importante que se tenha informação, para que com a informação disponível também se possa atender rapidamente. Né? Então, acho que a faculdade está falhando em vários aspectos. Por se em fevereiro, a lei, né, antiga, se em fevereiro eles ainda não tinham desfibriladores, só foram ter agora, certamente não treinaram ninguém ainda e tal. Essas faculdades privadas, elas mantêm uma margem de lucro muito segura. Então, eles reduzem ao máximo todo e qualquer custo. Por isso que a menina disse, se amanhã eu torcer o pé, não tem uma bolsa de gelo para me atender. Então, vão atender aquilo que minimamente a lei exige. Então, comprar o desfibrilador. Mas acontece que não basta comprar o desfibrilador. Tem que fazer o que o metrô fez. Treinamento. Treinar a gente em volta, estar atento à possibilidade de ter que usá-lo, porque é isso, é o que o especialista lá disse. São 8 minutos até. E o será que as públicas têm? As universidades públicas? Não sei, é uma boa pergunta. Não sei, será que elas têm? Assim, eu acho que isso é um caso... no Brasil existe uma cultura de descaso com a vida, né? Às vezes a gente se perde em questões que são um pouco enfeite em relação a problemas desse porte, e não atende a esse tipo de coisa que não aparece, né? Existem casos em São Paulo de pessoas que morrem no trânsito porque não conseguem chegar no hospital. Nossa. Não, e assim, quando você fala, o SAMU demorou, mas é o trânsito da cidade também, né? Não chegou, não deu, é assim mesmo. A gente sabe que às vezes podia até demorar mais, né? Porque em São Paulo a gente não chega mais nos lugares, conforme a previsão. Então, assim, a escola tem que explicar, já que tinham 16 equipamentos, por que eles não funcionaram? Não, eles compraram 16 certamente para a rede, né? Não. A inspeção da prefeitura está dizendo aqui. Mas não para aquela unidade, certamente, que a unidade tem 2.000 alunos. São várias unidades. Eles compraram 16 equipamentos para várias unidades. Tem que saber se naquela unidade tinha algum disponível no dia. E se alguém sabia usar? E se alguém sabia usar. Essas são as duas perguntas. Né? Porque às vezes em situações como essas, as pessoas não sabem usar direito e não querem usar. Porque se usar errado, vão culpar ela, porque entendeu? Vilã para a maior parte dos estudantes, a matemática é um desafio também para os professores. Mas com um pouco de criatividade, é possível tornar o ensino da disciplina mais agradável. A aula acontece na quadra, mas é o cérebro que se exercita. Cada aluno que está com a bola tem de fazer uma conta. 48 dividido por 6 é 8, mais 12, 20, menos 3, 17. Brincar foi o jeito encontrado por essa escola para fazer os alunos gostarem de matemática. Você gosta de matemática? Gosto, eu gosto. Por que você gosta de matemática? Porque eu sinto mais facilidade nas contas. Porque a matemática, na verdade, a gente usa em todos os momentos, né? No nosso cotidiano. E isso eles começam a vivenciar aqui no colégio. Despertar o interesse pela matemática talvez seja o maior desafio dos educadores que trabalham com essa disciplina. Matemática ainda é vista como uma espécie de tabu pelos alunos. E quem mostra isso são justamente os números que retratam a qualidade da educação no país. A Prova Brasil, avaliação mantida pelo Ministério da Educação para monitorar o desempenho dos estudantes no país, mostra que os alunos de 5º ano da rede pública tiveram nota 204,6. Os de 9º ano receberam nota 243,2. Ambos resultados estão abaixo dos níveis considerados aceitáveis pelo movimento Todos pela Educação, que são de 225 e 300, respectivamente. Na avaliação PISA, que compara o desempenho dos estudantes de 15 anos em 65 países, o Brasil se encontra na posição de número 57. Este matemático francês, vencedor da medalha Fields, uma espécie de prêmio Nobel da matemática, diz que não existe uma fórmula para o ensino da disciplina. Eu sugiro que se faça uma comparação entre as diferentes experiências internacionais para se chegar a um acordo sobre o que realmente funciona. Cedric veio ao Brasil ensinar teorias avançadas aos estudantes de matemática da USP. Quem se encanta com a matéria garante que os números podem até assustar, mas podem ser domados. Eu acho que se as pessoas começarem a ver as aplicações que a matemática tem, esse preconceito vai começar caindo. Por que a matemática pode dar certo para alguns alunos, em alguns países as pessoas gostam e aqui não? Veja, eu acho que essa pergunta é muito boa, porque eu acho que ela permite dizer algo que me parece central nessa história. Na matemática, a nossa deficiência aparece mais porque é uma ciência aplicada, é uma disciplina lógica,
que não tem jeitinho. Então fica mais evidente a deficiência do aluno brasileiro. Nas outras matérias, a avaliação pode negociar com a fraqueza do aluno brasileiro, com a má qualidade da nossa educação. Dá para disfarçar isso? Isso, pode negociar, então dar uma nota melhor quando não podia dar. Em português, em história, em geografia. Agora, chegou na matemática, doutor, 2 mais 2 são 4. Se o sujeito não somou direito, não vai ter saída, vai ter que abaixar a nota dele. Então, na verdade, isolar a matemática como nós acabamos de isolar está errado. Nós temos que olhar para o conjunto da educação no Brasil, que está fazendo há anos a pior coisa que podia fazer, que é diminuir a agudeza da aferição para melhorar o desempenho, quando o que devia fazer é manter a agudeza da aferição e melhorar os métodos de ensino. Então nós inventamos cotas, agora, de maneira absurda, não é? Para a Universidade Federal, nós inventamos a tal progressão continuada, o aluno não é mais reprovado, não é? Então, e agora está se falando para mudar os critérios do exame do IDEB, que verificou que uma queda de rendimento dos alunos. Então, quando ocorrem problemas, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos afrouxando a maneira de medi-los, de modo a melhorar o nosso desempenho. O nosso desempenho... Mas só internamente, né? Mas sabe por que o nosso desempenho só vai melhorar? Quando nós, de fato, enfrentarmos o problema de interessar a gurizada no aprendizado e ensinarmos para valer. Você imagina o seguinte, com esse desempenho em matemática, a gente tem uma Embraer, bota avião no ar. Imagina se nós tivéssemos uma matemática melhor. Estaríamos, certamente, botando sondas em Marte, assim como a NASA está pondo, entende? Isso que o Novaes falou é o exemplo do que eu dizia antes sobre ficar inventando maquiagens sem enfrentar o problema. Quando eu falava a questão do descaso da vida, porque o que ele fala é absolutamente verdade, né? Por exemplo, inventar cotas ou qualquer outra coisa, em vez de enfrentar o problema real. A matemática é uma ciência exata. Não dá para negociar com ciência exata. Mas essa coisa de progressão continuada e tudo, eu acho infeliz também o fato de que muitas vezes teóricos da pedagogia alimentam esses procedimentos dizendo que é maior respeito ao aluno, entendeu? Que se você reprova, você não está estimulando ele a estudar. Então, a associação de um erro com uma desculpa chique, falsa, para esse erro, dizendo que reprovar faz mal, dizendo que mostrar os limites dele faz mal. E no final, quer dizer, é fácil, porque para você cobrar, você tem que ensinar. Não, e na hora que você vai para o cenário internacional e se compara com os estudantes de outros lugares, aí a verdade vem. Exatamente, porque não há nada mais doloroso realmente, principalmente quando você tem pouca idade, do que se defrontar com as suas próprias deficiências. Sempre é difícil, um processo doloroso. Agora, se nós não ensinarmos isso às crianças e aos jovens, aos adolescentes, quer dizer, aqui tem uma parede, doutor. Não dá para passar por ela. É a própria ideia de objetivo, né? Isso. Alguma coisa ou que você bate... ou nós fazemos isso, ou a gente vai ficar sendo leniente com um absoluto descaso com o conhecimento. Olha, o médico Marco Antônio Borges, que escreve aqui para o Jornal da Cultura, ele diz, é isso mesmo, Novaes, 2 mais 2 são 4. O Brasil vai falar que é preconceito não aceitar que pode ser 3. É o que eu estava falando. Você vem com o discurso. Eu só quero fazer uma notinha aqui, é o seguinte, eu não me oponho às cotas como tal. Quando eu falei das cotas, o absurdo é essa última proposta do Paim, do senador Paim, de 50%. Essa sim é que eu acho que é absolutamente descabida, que eu acho que é o exercício perverso da noção de igualdade. Tiroteio nas ruas de Nova York, próximo ao prédio turístico Empire State. Um americano armado matou o ex-chefe de trabalho e disparou aleatoriamente contra os pedestres. 2 pessoas morreram e 9 ficaram feridas. O crime foi motivado por rixa pessoal no antigo emprego. Os disparos foram feitos neste quarteirão, quase na porta do Empire State. O americano matou o ex-chefe com 3 tiros na cabeça e fugiu. A polícia foi acionada e houve troca de tiros no meio da rua. No fogo cruzado, o agressor acabou morto e 9 pessoas ficaram feridas. Logo em seguida, o FBI descartou um ataque terrorista. O atirador, identificado como Jeffrey Johnson, cometeu o crime para se vingar do ex-patrão que o demitiu no ano passado. O prefeito Michael Bloomberg também apareceu no local para acalmar os ânimos.
Já na Noruega, o atirador Anders Breivik foi condenado à pena máxima pelo Tribunal de Oslo, 21 anos de prisão. O extremista de 33 anos foi o autor dos piores ataques já registrados desde a Segunda Guerra Mundial. Em julho do ano passado, ele detonou explosivos na capital Oslo e disparou contra adolescentes num encontro de jovens na ilha de Utoya. 77 pessoas morreram. Breivik, que fez a saudação nazista quando entrou na corte, disse lamentar não ter matado mais gente. A sentença do atirador Breivik foi encarada como branda. Na verdade, a Noruega possui um sistema penitenciário diferente. O Jornal da Cultura explica. A Noruega aboliu a prisão perpétua em 1971. De lá para cá, a justiça aplica a chamada custódia máxima de 21 anos. O sistema tem por objeto focar a reintegração do preso à sociedade. Porém, essa pena pode ser estendida por tempo indeterminado. Na prática, pode equivaler à nossa prisão perpétua. É o caso do atirador Anders Breivik. O ultranacionalista foi considerado culpado pelo massacre de 77 pessoas. Ele foi condenado à custódia máxima, com direito à renovação. Uma vez cumprida a pena, a justiça irá reavaliar se o réu ainda é uma ameaça à sociedade, determinando a prolongação ou não da sentença. Em 2009, o país aprovou uma lei antiterrorista que aumenta a prisão para 30 anos, mas a nova legislação ainda não entrou em vigor. Essa renovação da pena é muito inteligente. Não poderia valer para o Brasil algo assim? Se nós tivéssemos um sistema de avaliação de prisioneiros, primeiro, profissional, segundo, confiável. Confiável em que sentido? Que não vai haver uma propina para interferir no julgamento das pessoas e tal. Ou seja, nós tivemos uma medida importante porque você trata cada caso como um caso. Você não diz, todo mundo que chegou, o máximo são 30 anos, se chegou aos 30 anos, acabou a história, bota o cara na rua. É o caso do Cabo Bruno ontem, que foi solto depois de 27 anos. Isso. Saiu por bom comportamento, mas não foi submetido a nenhuma avaliação. Não sei. Não, há avaliações. Mas não cumpriu a tipo, pena. Não desse tipo, não mas há avaliações. De revalidar a pena, ou seja, de... Sim, de dizer, vamos esperar mais 10 anos aí, isso. Ou mais 3. Ou... Isso é típico de um sistema penal e judiciário que confia em si mesmo e em que a sociedade confia, entende? Então eles podem... No caso da Noruega. Claro, porque podem permitir que haja esse diálogo. O que eu queria destacar desse julgamento? São duas coisas. A primeira é a seguinte, evidentemente ele é um maluco. Né? Por quê? Porque ele lamentou, no último dia, não ter matado mais gente. Nossa, isso foi impressionante. Isso, aqui, aí né? Fica evidente que todo o discurso político dele anterior era fajuto, que ele é doido. Por quê? Porque se ele matou 77, 10 ou 90, o recado político dele foi dado e ele já teve o seu palco no julgamento. Então ele tem a necessidade de dizer que queria matar mais, já é um apego a essa morbidade aí, que é evidentemente coisa de maluco. Quer dizer, ele não é um preso político e ele não é um ativista político. Mas o que é interessante então? No entanto, o judiciário da Noruega disse, não vamos tratá-lo como um maluco, vamos tratá-lo como alguém dono das suas faculdades mentais, vamos condená-lo e não mandá-lo para uma colônia psiquiátrica. Por quê? Porque, na minha opinião, o judiciário tomou uma medida de caráter eminentemente político. Quer dizer, esse sujeito é responsável pelo que ele fez, nós não podemos aceitar isso. Temos que punir isso. E aí deram 21 anos a ele, que não é pouco e nem é muito. É o que a Noruega define como pena máxima. Com sujeito à renovação, se for o caso. Exatamente. Veja a seguir, governo decide pelo fim das negociações com os grevistas. E ainda, acidente com um caminhão na região central de São Paulo tem reflexos no trânsito de toda a cidade.